Fique agora com o programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Tolim. Amigas e amigos da TV Sol de Indaiatuba e toda a região. Nos apresentamos no canal 48.1, aberto, digital e gratuito. E somos a única geradora de televisão autorizada a funcionar na cidade pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal, com abrangência regional, para divulgar as coisas boas e interessantes que Indaiatuba oferece, a região oferece para a nossa cidade e para todos os municípios no seu entorno. E também nos apresentamos no canal 8 da operadora a cabo, o canal comunitário da cidade. Evidentemente, um canal pago. E nesta oportunidade, o programa Papo Sol, um talk show da televisão, tem a honra de receber o senhor Kelmo Luiz da Silva Souza, o Padre Kelmo, que muita gente já ouviu falar, muita gente já viu pela televisão, nos debates, enfim, ele é um homem público e que está visitando nossa cidade e fez a gentileza de estar aqui no estúdio da TV Sol. Padre Kelmo, seja bem-vindo à TV Sol de Indaiatuba. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um povo aqui de Indaiatuba, né, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre Padre Kelmo, não só aquele homem que foi candidato à presidência da República, mas a pessoa do padre, né? Quem é esse padre? Quem é esse padre? De onde apareceu esse padre? Exatamente. Esse padre, por acaso, é baiano? Baiano de Salvador. Baiano de Salvador. Nasci em Salvador, depois passei um tempo no interior, voltei para a capital e em seguida vim para São Paulo. E papai fazia o que lá em Salvador? Meu pai trabalhava com transporte público. Eu era caminhoneiro. Depois adquiri um hotel junto com minha mãe, e eu ajudava a família. Né? E esse nome Kelmo é um nome assim um pouco diferente. Como é que surgiu, hein? Olha, isso foi uma homenagem que minha mãe quis fazer ao ginecologista. Aquele que dava amparo a ela. Exatamente. Então, como tratou muito bem, sim, eu disse, eu vou homenagear o senhor com o nome do meu filho. O nome do meu filho. Olha, dando o seu nome. Tem mais irmãos? Filho. Mais 4. Mais 4. Mais 4 irmãos. E veio para São Paulo com que idade? Eu cheguei aqui no dia 23 de fevereiro de 2000. Eu tinha 23 anos. Né? Cheguei por que veio para São Paulo? Bom, é uma longa história. Eu fazia um trabalho pastoral numa paróquia no interior da Bahia e, a partir daí, nós fomos sendo descobertos pelos padres e encaminharam a mim para os encontros de discernimento vocacional. Nesses encontros de discernimento vocacional, observou-se o Kelmo tem vocação religiosa sacerdotal, devido a todo o trabalho que fazia, que vivia na paróquia. Então me encaminharam para um seminário, mas na verdade nós não viríamos para São Paulo. Eu iria com uma turma para uma experiência no seminário de Salvador, e foi quando o Papa João Paulo II solicitou aqui no Brasil que fosse criado o seminário Mater Ecclesiae dos Legionários de Cristo. E com Legionários de Cristo. Com essa solicitação, alguns bispos do Nordeste decidiram escolher alguns candidatos vocacionados para compor a primeira turma para inaugurar esse seminário. Então aí o Kelmo foi selecionado para vir para cá. Mas fala uma coisa, o Padre Kelmo, menino, jovem, pensava em ser o que da vida? Queria ser jogador de futebol, queria ser cantor, queria ser o quê? Não, eu sempre... Quando surgiu a vocação? Já na idade... Bem tenra. Na idade adulta já não era mais um jovenzinho, já não era 18, jovenzinho. 19 anos. Né? 18, 19 anos. Exatamente. Que apareceu a luz da vocação para o serviço religioso? Eu estava, na verdade, na igreja desde menino. Desde menino, mas já praticava muito isso? Praticava, mas o querer ser padre vem depois. O querer ser padre vem depois. Porque a maioria das famílias católicas que frequentam a igreja colocam seus filhos para ajudar na liturgia, viram coroinhas e você... E todo coroinha que é um acólito, quer um dia rezar missa, é isso? Nem todos.
Nem todos. Nem mas todos, estão ali, mas estão sempre ali, pensa, será que um dia eu vou rezar uma missa, né? sim, alguns, mas estão ali mais por tradição, pela Sim, família. que pela colocam. família, etc. Comigo não foi diferente, só que na juventude, lá para os 18, 19 anos, eu não tinha recebido ainda o sacramento da crisma. Então, Não tinha o sacramento não do tinha. crisma ainda? Do crisma, não. E aí fiz a catequese para o crisma e fiz um compromisso, fiz uma oração pessoal na minha fila de preparação para receber o sacramento e dizia a mim mesmo: Senhor Jesus, depois desse sacramento eu quero de fato oferecer a minha vida para fazer alguma coisa que vale a pena, para estar a serviço do povo e ajudar a igreja. Esta foi a minha oração. Quando passam uns 2, 3 meses, eu procuro o padre desta paróquia e me coloco à disposição dele. Disse: Padre Conrado, eu gostaria muito, eu me crismei há 3 meses atrás, eu gostaria muito de fazer alguma coisa, de prestar algum serviço aqui na comunidade, de ajudar a igreja. Eu disse: olha, Kelmo, vê aí os grupos que existem na paróquia, são diversos grupos, vê um que se identifica mais com você e nos ajude, né? E assim eu fiz. Procurei pastoral da criança, fiquei um tempo, não me identifiquei, e encontrei a Legião de Maria. Na Legião de Maria, que fazia um trabalho de visita às pessoas, de um contato direto com doentes, com asilos de velhinhos, com presos, saíam sempre 2 pessoas fazendo as visitas, e em momentos de oração. Eu me identifiquei muito com isso, com esse grupo. E comecei a ajudar e a participar. Depois, havia uma necessidade nesse grupo de jovens. Me solicitam atrair jovens para esse grupo. E fizemos exatamente o que nos foi pedido. Começamos a fazer um trabalho e buscar a juventude, justamente a juventude que não tinha muita aproximação com a igreja. Para que eles também vivessem aquela experiência de oração que eu estava vivendo. A juventude que estava mais na rua do que em comunidade. Exatamente. Traduziu bem. E esses jovens começaram a ser atraídos e nós começamos a formar um grupo. Demos o nome de Jovens Unidos, Semeando Paz e Esperança, ligado à Legião de Maria. Rezávamos o terço, nós tínhamos adoração nas quintas-feiras, no Santíssimo Sacramento. Nós fazíamos visita às zonas mais distantes do centro, levando a palavra, celebrando o culto com as pessoas, tudo isso com autorização do padre, que ia me colocando como liderança desses jovens, e eu ia fazendo aquilo com muito zelo, com muito carinho, com muito amor, e ia vendo as necessidades das pessoas. O padre, então, depois de um ano e meio de todo esse trabalho, me chamou e disse: "Ô Kelmo, eu tenho observado que você faz todo um trabalho com muito zelo, com muito amor, está dando muito fruto. Você não gostaria de participar de encontros vocacionais da diocese? Porque não é muito comum, né, tudo isso que você está fazendo aí, com toda essa dedicação, com todo esse empenho. Acho que a gente precisa levar você... Você está com jeitão de... Você parece que... Vamos fazer alguns encontros vocacionais para discernir aí, porque parece que você tem vocação sacerdotal, religiosa, missionária. Vamos descobrir." E assim eu comecei. Fizemos 1 ano de encontros vocacionais. Depois disso, fizemos um retiro de opção de vida. E no finalzinho do retiro, eu lembro que o padre me chamou e disse: "Olha, você tem vocação, mas é preciso entrar no seminário para fazer toda a experiência aprofundada. E aí, no finalzinho, a igreja vai dizer se você está apto ou não para o sacerdócio." Então, eu fiz toda essa experiência e fui aprovado para ir para o seminário em Salvador. Depois muda-se para o seminário em São Paulo. E aí começa a minha vida como seminarista aqui na cidade de São Paulo. Mas eu soube que o seu trabalho comunitário observava muito de perto os pobres, presidiários, inclusive. Sim, isso... Como é que foi essa questão dos presidiários? Olha, isso foi já depois. Foi mais tarde. Isso mais tarde. Isso eu já tinha conhecido a Igreja Ortodoxa. Isso foi em 2013, foi 1 ano de experiência. Eu já tinha conhecido a Igreja Ortodoxa. Então, mas fala uma coisa, essa vinda a São Paulo foi em função da igreja?
Vir Ou a não? São Paulo foi justamente porque havia um seminário a ser inaugurado. Ah, tá. Com a inauguração desse seminário, Abriu vagas, vamos dizer. alguns bispos solicitaram alguns candidatos para Vocacionados. compor a primeira turma do seminário. Então eu Perfeito. estava nessa turma. Ah, estava nessa turma. Éramos 14 pessoas. Aí acabou vindo para São Paulo. Esse Isso no seminário, 2000. num primeiro momento, era um seminário católico, é isso? Ou não? É um seminário católico. É um seminário católico. Romano. Muito bem, romano, católico romano. E depois, como é que é essa sua interface com a Igreja Ortodoxa? Como é que surgiu Justamente foi a experiência no seminário que me fez conhecer a Igreja Ortodoxa. Porque quando nós estamos na catequese, por exemplo, eu fiz catequese da primeira comunhão, fiz catequese do crisma, mas nenhum catequista falava-se da existência da Igreja Ortodoxa. isso? Ninguém nem sabia. Em São Paulo tem uma catedral lá. Eu não sabia nem que na existia. Avenida Paulista, tudo bem, mas... Exatamente, eu não sabia nem que existia Igreja Ortodoxa. Para mim, o cristianismo era composto apenas da Igreja Católica Romana. No mundo inteiro. Sim. Era como eu acreditava. Mas, numa aula de um professor, Augusto Florestano, saudoso professor de metafísica, ele costumava muito falar sobre o catolicismo oriental. Catolicismo, tem o grego, Armênio, russo sírio, até, russo. Ele falava muito sobre isso, mas falava com muito respeito, com muito carinho, com muito afeto e com muito entusiasmo. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse, professor, o senhor pode me falar mais sobre essa igreja ortodoxa? Então, nos corredores, depois que terminava as aulas, ele comentava comigo, falava alguma coisa, né? Sim. E alimentando a curiosidade. Ao ponto de que um dia ele disse, olha, eu vou lhe dar o número do telefone, você vai falar com o motorista ali, pega o número do telefone daquele motorista, que levava ele no seminário, que ele é de uma comunidade ortodoxa. E ele tem aproximação com um grupo que eu frequento lá nas missas, mas ele tem mais acesso. E aí, passou o telefone, eu entrei em contato com os religiosos, e me chamou muita atenção aquilo que fiz a ligação, e quem atendeu foi o próprio bispo da igreja, né? E aí conversei com ele, expliquei quem eu era, e ele disse, olha, eu acabei de chegar do Líbano, eu estou aqui no Brasil, falava um português ainda bem ruim, e me convidou, disse, olha, todo sábado, ao meio-dia, eu celebro a Santa e Divina Liturgia. Se o senhor quiser conhecer, já está convidado. Uhum. E assim eu fiz, justamente deu muito certo, porque aos sábados era o dia de folga no seminário. Nós tínhamos toda a semana preenchida, Sim. e o sábado era o dia que a gente poderia sair para visitar alguém, era um dia de folga. Então eu combinei com o reitor do seminário, olha, todo sábado eu irei visitar a igreja, uma igreja ortodoxa que tem aqui no centro de São Paulo. Então fui a primeira vez e realmente eu fiquei impressionado e encantado, né? Porque... Essa igreja ortodoxa, naturalmente, se lembra bem. Não é aquela catedral que tem... Não, é uma pequena, menor. Lá na Rua do Paraíso. Né? Na Rua do Paraíso. E aí eu ali, no primeiro dia que cheguei, já fiquei encantado com a beleza arquitetônica, né? A iconografia, e depois as procissões, aquilo tudo foi me chamando a atenção, porque era muito diferente do que eu estava vivendo na Igreja Romana. Vivenciando na Igreja Na Católica. Igreja Romana. E essa sua interface com a Igreja Ortodoxa do Peru, como é que é essa história que muita gente ouve e não sabe direito? Então, a Igreja Ortodoxa do Peru entra na minha vida... Esteve no Peru fazendo alguns serviço comunitário? Não, fazendo serviço comunitário não. Estive participando das reuniões da própria igreja, né? Porque quando eu vou para a Igreja do Peru, eu já era sacerdote. Né? Já era sacerdote? Já era sacerdote. Mas já era sacerdote católico? Ou não? Não. Eu era sacerdote ortodoxo. Ortodoxo. Eu não fui ordenado. Ah, não foi ordenado nem diácono. Foi ordenado sacerdote ortodoxo. Exatamente. Ou seja, eu nunca fui católico. Por que foi prospectar ou foi ter esse conhecimento do Peru? Como é que o Peru entrou nesse negócio? Conto já. Depois de ser ordenado na Igreja Ortodoxa do Velho Calendário, nós tínhamos todo um trabalho a fazer nos interiores, né? E eu fui enviado para uma cidade chamada Serrolândia, no interior do estado de Pernambuco.
entre o Pernambuco e o Ceará. E ficando ali, tinha um trabalho a ser iniciado, só que 2 meses depois que eu chego naquela comunidade, começa um êxodo venezuelano lá entre Santa Helena, na Venezuela, e Pacaraima, em Roraima. E aquilo me chamou a atenção, porque eu acompanhava pelas redes sociais e eu via multidões de pessoas, 500 mil, 2.000 pessoas, atravessando a fronteira, e os jornalistas com comentários absurdos do que acontecia do outro lado. Então, foi uma nova descoberta para mim. E as praças, Simão Bolívar, Praça da Rodoviária, lotada de gente, as pessoas dormindo amontoadas uma sobre a outra. E falando-se, olha, o pessoal está fugindo do comunismo, do socialismo, ali da Venezuela, está adentrando o Brasil. Seria uma espécie de uma diáspora? Uma diáspora. E aquilo me chamou a atenção e eu queria realmente ver o que estava acontecendo. Se de fato era real aquilo. Que época foi isso? 2017. No mandato já? De quem era o 2017 o presidente era... era o Hugo Chávez? Não, o presidente lá era Maduro. Já era o Maduro? Já era Maduro. Aqui no Brasil, me parece que era o Michel Temer. Acho que era o finalzinho do governo do Michel Temer. Então, isso me chamou a atenção. Eu achava quase que irreal aquilo. Pelo amor de Deus, o presidente da República não governa para o povo e as pessoas estão fugindo. O que está acontecendo? Ele governa para o povo, o povo quer ir embora. Pois é, então eu queria entender aquilo. Conversei com alguns amigos e amigas, e essas amigas disseram, padre, se o senhor quiser, nós podemos ajudá-lo a chegar lá. E essas amigas alugaram uma pousada para mim, me compraram passagens e eu fui para passar 10 dias. Conversei com outro padre que estava na paróquia comigo, o vigário, o auxiliar. Disse, padre Antônio, eu vou passar esses 10 dias lá no Peru, fizemos um acerto, o senhor toma conta das atividades paroquiais. Né? E quando eu chego lá, 10 dias não foi suficiente para tudo aquilo que a gente estava vendo e as pessoas estavam desesperadas, e foi uma experiência para mim muito profunda, de sentir assim o sofrimento das pessoas e não entender como é que um governante fazia aquilo com o próprio povo. Me chamou a atenção e me marcou uma senhora que eu não falava uma palavra em espanhol, mas tinha umas pessoas me ajudando ali, e tinha uma senhora que chegou, me viu ali, que eu estava de batina, me viu no meio daquela praça Simão Bolívar, cheio de outras pessoas em volta de mim. Ela queria se aproximar, puxou minha batina para me dizer que estava com fome e com 2 filhos pequenos e que havia feito uma caminhada de mais de 6 horas com esses filhos para chegar até ali e queria comida. Né? E aí começamos a conversar com o tradutor do lado. Eu fiquei impressionado com o tamanho da maldade do que estava acontecendo do outro lado. Então comecei a ficar ali, acompanhando, né, o que estava acontecendo, rezando com o povo naquela praça. Via as pessoas trazendo, o pessoal do Boa Vista, pessoal muito solidário, trazendo comida, roupa, ajudando aquelas pessoas. Ajudando do jeito que podia. Naquele Porque primeiro quem momento. ajuda o pobre é o pobre, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Passei do período que havia combinado para voltar, e 4 ou 5 jovens que também estavam naquela praça eram estudantes na Venezuela. Um estudava direito, gastronomia, todos estudantes. Eles começaram a ficar muito próximos de mim todos aqueles dias me acompanhando. Tinha um que no primeiro dia me disse, olha, eu estou aqui há tantos dias sem tomar banho. Né? Aconteceu isso e mais isso com a minha família. Né? Então eu fui vendo, ouvindo e relatando isso. Depois venho para São Paulo, passo por São Paulo, encontro uns amigos aqui, relato o que havia acontecido. Eles entram em contato com alguns amigos nossos em Minas Gerais, um grupo de senhoras, e nos convidam para ir até lá para descrever o que acontecia ali em Boa Vista. E com esse encontro com essas senhoras, elas se comoveram com o que estava acontecendo. Esses rapazes estavam querendo ser ajudados e ficavam muito interessados em poder participar de um projeto que eu havia comentado com eles lá, que era um projeto que tínhamos em São Paulo,
que era uma casa de estudantes, que nós ajudávamos estudantes desprovidos de moradia e de ajuda espiritual, e tínhamos esse projeto feito em São Paulo, que durou por 6 anos. Eu dizia para eles, olha, se eu tivesse esse projeto novamente, eu podia ajudá-los, né? Nós não temos mais. E deixei um contato para entrar em contato conosco, e eles começaram a entrar em contato. Essas senhoras, ouvindo tudo isso, disse, padre, vamos ajudar então a esses 4 rapazes a sair da rua e poder começar uma vida. E aí todo mundo acontecendo muito rápido, entramos em contato com uma amiga, que essa amiga na Bahia se dispôs, emprestou um apartamento dela. Esses rapazes foram auxiliados por essas senhoras, que compraram as passagens para eles, chegaram até a Bahia. Eu cheguei primeiro, juntei a minha família, fomos, minha mãe e meus irmãos, arrumar aquele apartamento que estava fechado, limpar e comprar alimentos. Minha mãe foi preparar alimentos para eles. Chegaram, depois da minha visita, em março, uns 30 dias depois, né? E acolhemos esses 4 naquele apartamento. E como eles não falavam português direito, não podíamos deixar ali. Então eu continuei, fiquei ali na Bahia por mais 2 meses, dando assistência. Procuramos não me recordo agora o nome, uns departamentos que tem na Bahia para ajudar a arrumar emprego, cursinhos, e fomos auxiliando esses jovens, né? Conseguimos com a igreja romana lá, um padre amigo nosso, colocar 2 para dar continuidade aos estudos na Universidade de Salvador, na Universidade Católica de Salvador, né? E fomos ajudar, e ajudamos esses 4, depois eu fui... Mas em função dessa sua viagem ao Peru, acabou ficando engajado com a Igreja Ortodoxa do Peru? Então... Porque consta que quando da sua candidatura a presidente da República, a licença para ser candidato foi obtida junto à Igreja Ortodoxa do Peru. Como é que é essa história, hein? Eu contei tudo isso para poder chegar a esse momento. Quando eu estou fazendo todo esse trabalho, eu passo 3 meses sem voltar para a paróquia, dando toda essa assistência e cuidando dessas pessoas. Isso, eu sofri penalidades por conta disso, né? Então, o padre, o vigário-geral, me chamou e disse, olha, padre, o senhor foi se dedicar a uma causa venezuelana lá e não voltou. O padre, que era o seu auxiliar, agora ele é o pároco. O senhor perdeu a paróquia, né? E o senhor vai ficar em ano sabático. Então, conversou com o bispo. Ano sabático. Conversou com... Eu tive uma da conversa paróquia com o bispo. Aqui. Isso no Nordeste, né? Eu estava no Nordeste. Então, o senhor vai ficar em ano sabático. Então, o administrador da paróquia é outro. É outro, não é mais o senhor. Você vai ficar em ano sabático, ver o que é que o senhor vai fazer, mas por 1 ano o senhor vai ficar... Fica na geladeira. Exatamente. Então, o que é que eu fiz? Fui para a Bahia. Voltei para a Bahia, fui para a casa dos meus pais e passei 1 ano ali, que já fazia mais de 5 anos que não vivia com a família, e fiquei ali um tempo. Depois, quando estava se aproximando do término do ano sabático, eu entro em contato com o vigário-geral e ele me disse, olha... E obedeceu rigorosamente? Fiquei 1 ano lá. Depois disso, ele me convida, eu entro em contato e ele eu digo para ele, olha, o senhor vai ter que ir para uma outra cidade depois de 1 ano, ou vai morar em Joinville, ou o senhor vai para o Maranhão. Eu disse, olha, eu já estou aqui na Bahia, faz 1 ano, eu fiz alguns laços de amizades, eu gostaria de permanecer aqui, né? Faz tempo que eu não vejo a minha família. Ele disse, padre, para o senhor permanecer aí, nós não temos nenhuma atividade pastoral aí. Então, um outro padre me chamou e disse, padre Kelman, eu faço parte de uma igreja, a Igreja Ortodoxa do Peru. Eles resistiram comigo por conta dessa minha viagem para a Venezuela e havia uma outra penalização. Então, esse padre, que era amigo meu, me disse, olha, eu faço parte de uma igreja, a Igreja Ortodoxa do Peru, o bispo do Peru
é um bispo muito caridoso e entende toda essa dificuldade que está acontecendo na América Latina, com a questão de êxodo na Venezuela, de problemas políticos, né? É um homem muito caridoso e que entende da política, assim como você fez essa experiência aí, e está querendo se aprofundar nesse serviço, essas pessoas que estão sofrendo por questões socialistas e comunistas. Então, me apresentou esse bispo por telefone, nós conversamos. Então, eu solicitei a desencardinação da diocese onde eu estava, da igreja, para me encardinar nesta outra igreja. Lá no Peru? No Peru, porque se que pode cidade? fazer isso. Em Lima. Em Lima, na capital. Exato. Mesmo. E o bispo me desencardinou, eu fui encardinado à diocese do Peru e pude dar continuidade ao trabalho com Quer dizer, o os senhor fala venezuelanos. desencarnou porque o espírito é que foi para lá. Não, são documentos, né? Documentos formais, onde você se retira de uma diocese com a aprovação daquele bispo e você é acolhido em outra. Acolhido com documento. Com documentos. De papel passado, Exatamente. como você disse. Exatamente. E foi assim que fui para a Igreja Ortodoxa do Peru e continuei fazendo esse trabalho e aí queria permanecer lá na Bahia. Então, uma outra pessoa conhecida minha me fez um convite. Padre, o senhor não gostaria de conhecer uma ilha aqui na Bahia? Fomos visitar aí uma ilha sem pretensões, apenas conhecer esse lugar bonito. E eu comecei a caminhar por aquele ambiente e percebi a carência, as necessidades que tinham ali. E pensei, vi que não tinha igrejas católicas funcionando, apenas 2 igrejas evangélicas, e pensei, por que não estar por aqui e começar um trabalho? Então entrei em contato com o padre da Igreja Ortodoxa, expliquei a situação, ele disse, se o senhor tiver coragem de iniciar uma missão num lugar como esse, né, e começar aí fazer um trabalho para iniciar uma comunidade, uma missão ortodoxa, vamos falar com o arcebispo. E assim fizemos, e aí eu comecei um trabalho na Ilha de Maré, né, e fiquei ali de 2019 até o início metade do ano de 2022. O trabalho foi muito bom, deu certo, não havia um trabalho... A ilha, como é que chamava? Ilha de Maré. Está na internet. E ficamos ali por um período de 3 anos, né? Fui muito bem acolhido pelas pessoas, mas não iria fazer um trabalho proselitista, eu iria viver, o método seria viver ali e poder servir as pessoas diante das necessidades que todos tinham, e assim ir conquistando pelo exemplo algumas pessoas e começar a comunidade. Deu certo. Nós criamos um grupo depois de 1 ano e meio, já tinha 4 pessoas que estavam comigo, participando das liturgias, fazendo algumas atividades. Nós começamos a nos preocupar com todo o problema social que existia na ilha. Eu ia até a Prefeitura de Salvador, vereadores apresentando problemas, como casas que haviam sido engolidas pelo desbarrancamento por força das marés. E as pessoas já estavam muito familiarizadas comigo, algumas começaram a frequentar a liturgia, depois ganhamos um espaço, construímos uma capela de bambu, na própria ilha, onde eu celebrava as missas. E no finalzinho do ano de 2000, no início do ano 2020, um amigo me faz um pedido de oração por uma pessoa. Eu fiz esse vídeo rezando por esta pessoa e essa pessoa era um político, que eu não sabia, que depois me traz para a política. E aí eu deixo a Ilha de Maré depois das eleições presidenciais, né? Apresentado a nossa ilustre visita, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na segunda parte vamos falar da sua movimentação, da sua participação na política, da sua movimentação num tal Foro Brasil, que faz um contraponto ao Foro São Paulo, ao Foro de São Paulo. Até já com o nosso Padre Kelmo. Quer um copinho d'água? Você está assistindo o programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Toninho. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra.
Agora estamos um novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Bicudo, número 1053, Jardim Residencial Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 3935 1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 99956 8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. A Plotericia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão, montagem de apostilas e montagem de crachás em PVC e muito mais. Plotericia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, número 159, no centro. A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundada em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Voltamos com o programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Tolim. Eu verifiquei aí que o senhor se dedicou à juventude, aos pobres, e também ou chamou a atenção a questão dos presidiários. É isso? Isso. O senhor teve? Os presidiários foi uma experiência, eu já estava na igreja, fazendo a experiência, o caminho na igreja ortodoxa. Em 2013, essa experiência. 2013. 2013. Né? Muito antes. Sim. Em 2013, havia a chegada do Papa Francisco ao Rio de Janeiro, né? E um amigo meu, conversando comigo, um frade franciscano, já falecido, nós precisávamos manter um projeto social, que era essa casa de estudantes que eu falei no início, né? E ele disse: olha, Kelmo, eu não era padre ainda, olha, Kelmo, por que você não aproveita, já que você sabe fazer uma série de objetos religiosos, como terços e santinhos, por que você não aproveita isso para ganhar um pouco de dinheiro para a manutenção desse projeto? Haverá a Jornada Mundial da Juventude, aqui no Brasil, em 2013. O Papa Francisco virá para cá. Estava recém... Foi a primeira viagem exatamente, dele. foi a primeira viagem aqui. E nós gostamos muito da ideia. Tivemos uma conversa com o pessoal do Rio de Janeiro, que nos pediu alguns itens, né, souvenirs, eram terços. Eles focaram muito no terço com as cores da bandeira nacional, verde e amarelo, azul e branco, né, as contas. Então, eu tinha um amigo em Brasília, que comentei com ele o assunto. Ele disse: olha, Kelmo, pela quantidade que foi solicitado aí, nós não temos 10, 20 pessoas para dar conta de uma produção como essa. Eu tenho um outro amigo em Brasília que pode nos ajudar, talvez com a mão de obra dos presos lá da Papuda. Foi assim que eu cheguei lá. Então foi feito todo um projeto, né? Não foi tão simples assim, foi feito todo um projeto, e o secretário, acho que é o secretário de Segurança Pública, acho que é isso, nos convidou para conversar, nós apresentamos o que queríamos fazer,
E eu era missionário ainda, iniciando a vida na Igreja Ortodoxa, estava fazendo a experiência. Então, eu vou para Brasília e passo ali quase um ano dentro do presídio, indo e voltando. Ficava na casa desse amigo e ia para a Papuda. Geralmente chegava às 8 da manhã e saía às 5 da tarde. Né? Fazendo o quê? Com objetos, contas de terço, arames, alicates, ensinando. Era aula de artesanato, vamos dizer assim, para o artesanato para gerar alguma receita. Era aulas de artesanato. Para dar uma condição melhor para eles, é isso? Eu dava aula de artesanato dentro do presídio e esses presos, eles também eram compensados com a diminuição da pena, porque participavam dessas aulas. Sim, né? A progressão da pena. Exato. Recebiam um pequeno valor por aquilo que produzia. E nós também recebíamos também um pequeno valor por aquilo que era produzido. Perfeito. E entregamos o material à Que legal. arquidiocese. Eu até fiz questão de perguntar isso para o senhor. Como é que o senhor vê uma questão política que se discutiu muito há algum tempo aí, sobre o auxílio reclusão? Qual é a sua visão disso? Em que a família do preso recebe do INSS se o preso for segurado da Previdência Social. Como é que o senhor analisa isso? Eu acho que isso, talvez isso venha incentivar até a própria criminalidade, porque você... O senhor é contra o auxílio reclusão? Sim, claro. Em uma palavra, sim. Sim. Contra. Não tem dúvida. Auxílio reclusão, mesmo que seja para socorrer a família que está fragilizada por um problema que ela não criou. Porque a família não tem culpa, às vezes, se alguém da família, o chefe da família, teve um problema com a criminalidade, não é isso? E depois, o senhor acha que não deve incentivar isso? Não, porque isso é um incentivo, né? Incentiva. O senhor acha que, ao contrário, pesa muito mais a questão do incentivo contra do que o socorro àqueles que estão fragilizados, é isso? Pesa sim. Que legal. Aí, o padre Kelmo vai para a política. Sim. Através de quem? Do Roberto Jefferson? Exatamente. Era esse político... Como é que o senhor conheceu o Roberto Jefferson? Por um vídeo. Havia um amigo dele, que não tinha dito a mim que era amigo dele, mas que me conhecia. E solicitou uma oração. Ligou para mim e disse: padre, olha, eu tenho um amigo que o senhor poderá conhecer um dia, que está com problemas de saúde, e eu gostaria muito que o senhor fizesse um vídeo orando por ele. Para eu mostrar para ele, né? E que ele perceba que tem pessoas que estão em oração por ele. Eu não conhecia, não sabia quem era, fiz o vídeo orando por ele. Não sabia o nome, ele não me disse o nome, mas fiz uma oração universal, genérica, sem citar o nome, que Deus sabe o nome de quem me necessita, né? E ele levou esse vídeo. 15 dias depois, me liga o próprio. Quem solicitou o vídeo passou o meu número para ele. Ele entrou em contato comigo, ligando, querendo agradecer, querendo falar com o padre Kelmo. E eu disse: olha, sou eu. Eu disse: eu sou Roberto Jefferson. Eu estava doente e um amigo meu me mandou um vídeo que o senhor estava rezando por mim. Eu queria lhe conhecer. Eu queria lhe agradecer por isso. Eu achei aquilo um tanto muito generoso da parte dele, né? E ele insistiu várias vezes por querer ir à Ilha de Maré, e eu insisti para que ele não fosse, porque distante, difícil de chegar. Fora do seu habitat normal, que é o Rio de Janeiro, etc. Pois é, distante de chegar. Eu sabia que ele tinha uma certa idade e o ambiente era um ambiente um tanto difícil de você desembarcar, poderia acontecer algum acidente e tal. Mas ele assim insistiu. E foi à Ilha de Maré. Juntou um grupo, a esposa, parentes, e estiveram na ilha, passaram o dia inteiro comigo. E a partir dali criamos um contato, uma comunicação, e ficamos amigos, porque ele me ligava sempre. Depois que o senhor conheceu o Jefferson, o senhor o reputa um homem valoroso, um homem de princípios? Sim, eu tinha feito umas pesquisas, né, da vida dele, e
vi tudo aquilo que ele passou. Algumas pessoas depois me chamaram a atenção: padre, o senhor não pode caminhar com o Roberto Jefferson, eu vejo o que ele fez e tal. Eu disse: sim, ele fez, mas eu estou convivendo com ele agora, estou percebendo a pessoa que ele é, né? E, quem ele é. Exato, estou vendo a pessoa que ele é, estou convivendo. Então, as pessoas erram, mas as pessoas também, elas se arrependem dos erros que cometeram. E eu preciso continuar acreditando desta forma. E ele tem demonstrado que está arrependido de muita coisa que fez, que está querendo se redimir. E ao ponto de me convidar, né, para fazer alguns trabalhos espirituais e de formação mais cristã com a juventude do próprio partido. Ele me convida para atuar com a juventude, para fazer encontros. Ele o convida para ser candidato a vice-presidente na chapa em que ele era presidente, que ele era candidato a presidente pelo PTB. É isso bem depois, 2 anos depois. 2 anos depois. De uma caminhada. Aí, em função do relacionamento, ele acabou o convidando para ser o vice na chapa dele. Exatamente. Exatamente. E depois desse convite, né, ele não pôde dar continuidade como candidato a presidente, que ele era o candidato. Ele era o candidato a presidente do PTB. E aí me coloca como cabeça de chapa. O senhor é o candidato, né, se reúne lá com a nacional do partido e decidem que eles manteriam uma chapa do partido. E que escolheriam agora, então, um padre e um pastor. Essa campanha de 2022 foi uma campanha, assim, um teste para o padre Kelmo, em termos de políticos, porque, de repente, alguém que afeito à vida religiosa, afeito a acolher as pessoas, se coloca no meio político onde não é muito um ambiente para amadores, como a gente costuma se dizer, né? O que sobrou da campanha de 2022 que o senhor aprendeu um pouco mais, aprendeu a entender um pouco mais o Brasil? Como é que, qual foi o resultado disso? Me fez... Primeiro que eu tive a oportunidade de poder conhecer quase todo o país, né? Foram 19 dias apenas, mas eu tive a oportunidade de conhecer a grandiosidade que é o Brasil e toda a sua problemática estrutural, porque se você sai de São Paulo e vai para o Amapá, a diferença é gigantesca, né? Muita pobreza, muita miséria. Então eu pude ver toda essa diferença que existe no nosso país e toda a necessidade de transformação e de mudança que o Brasil precisa. E também me fez enxergar o quanto é necessário políticas públicas com uma visão muito mais coletiva, cuidar da coletividade, cuidar do povo de fato, ajudar as pessoas a acreditarem na política, porque a política é algo muito bom se ela for realmente praticada com a finalidade que ela que é servir a comunidade, que é servir o povo. Então, eu pude ver que posso ver hoje o quanto é necessário trabalhar isto, né? Buscar valores e princípios em atos concretos na política para ajudar, de fato, a transformar a vida das pessoas. E se preocupar com os demais, não se preocupar apenas consigo mesmo, com seus interesses como político individual, preocupar-se consigo, mas se preocupar, colocar o seu mandato a serviço, de fato, da coletividade. O senhor, pelo que a gente sabe, o senhor entende que a esquerda quer manter a pobreza como massa de manobra e que a direita é a solução para emancipar essas pessoas? A solução... Bom, a gente sabe que, de fato, a esquerda ela é uma espécie de sanguessuga que sobrevive-se da manipulação e da manutenção de pessoas vivendo da pobreza para viver na dependência do Estado. A esquerda quer que os pobres continuem pobres. Claro. E a direita, na verdade, quer emancipar as pessoas. Nós queremos isso. Eu me coloco como uma das pessoas que quer isso. O senhor é um soldado dessa tese. Exatamente. As pessoas precisam de educação de qualidade. As pessoas precisam, elas acreditarem em si mesmas, e o Estado não precisa ser o paternalista para dar as coisas às pessoas e mantendo essas pessoas subjugadas, né? Perfeito.
Parece que o senhor gostava muito das ideias do Dr. Enéas Carneiro. Sim, eu assistia muitos vídeos do E Enéas, achava o Dr. Enéas com ideias muito interessantes. e que a gente está vendo hoje que ele tinha razão em muita coisa. Que ele tinha razão. Muita coisa. E assim, em cima disso, que o presidente Bolsonaro também tinha as suas razões nas pregações que fez, no sentido de emancipar o nosso povo, é isso? Nós vimos que o governo do presidente Bolsonaro ajudou muito. Ajudou muito. Eu lembro muito bem, eu tenho alguns amigos do agronegócio que hoje me dizem, padre, como foi bom o governo do presidente Bolsonaro, como nós produzimos mais, como nós tínhamos mais incentivos, como a economia girava melhor e nós podíamos ajudar mais o próprio país, mas hoje nós estamos quase falidos, né? Então, por esse exemplo, a gente observa um único ato, né, do presidente no cuidado ao agronegócio. Depois, em outros aspectos que o presidente ajudou muito bem, como, por exemplo, os auxílios que foram dados enquanto havia toda a pandemia e que o país deu exemplo até para outros que a economia, ao invés de ir para baixo, pelo contrário, nós estávamos até superando os Estados Unidos, né? Então, Deus, família e liberdade. Na questão da liberdade, como é que é a questão de armas? O senhor defende que as famílias tenham uma arma em casa? eu defendo que as pessoas têm o direito de defender a sua própria vida. Tá. Se ele quiser Por ter uma exemplo, arma em casa, ele pode. Se uma pessoa está na sua residência e um bandido chega na sua casa armado para roubar, ele rouba e muitas vezes ele mata você. Né? Então ele tira a sua vida. Você não tem como se defender de um bandido que chega com uma arma e você não tem nada nas mãos. Você vai se defender com uma almofada, com um caderno, com um livro? Não tem como. Mas se o bandido, ele sabe que aquela família, ou as famílias, elas têm o direito de defender a sua própria vida, possuindo uma arma em sua casa, para a legítima defesa, para se defender, eu duvido que esse bandido vá com tanta fúria, com tanta vontade, assaltar as casas como nós estamos vendo hoje em dia. Eles vão pensar duas vezes, porque o bandido também é um ser humano e ele tem medo. Né? Então, ele não vai invadir as residências. E se você desarma todas as famílias ficam vulneráveis à criminalidade que nós estamos vendo que cada vez mais tem um aparato bélico em muitos lugares superiores do que a própria polícia. Né? Então, a arma para defender a sua própria vida, sim. É importante. Vamos falar um pouco do Foro Brasil. O senhor hoje é uma liderança dentro do Foro Brasil. Explique para o nosso telespectador o que é o Foro Brasil. O Foro do Brasil é um método de articulação política para a construção de bases nos municípios. Né? Nós acreditamos que é preciso que as pessoas elas tomem gosto pela política e elas entendam que são decisões políticas de homens que foram eleitos que vai nortear a sua vida, vai direcionar os rumos da sua vida. E aí eu vou dar um exemplo. Se nós temos aqui em Indaiatuba a presença do Foro do Brasil, um grupo de um diretório de pessoas interessadas em participar das atividades do dia a dia do seu município, esse grupo, eles poderão até auxiliar o Poder Legislativo. De que maneira? Nós sabemos da frase dita por todos nós que o poder emana do povo, mas muitas vezes o povo nem sabe a força que tem de forma coletiva. Então a ideia é juntar pessoas que se preocupam com a coletividade, que se preocupam com o país, que querem deixar um legado positivo para a nação e que, através do Foro do Brasil, possa exercer este poder coletivo nos diretórios municipais. De que maneira? Se aqui em Indaiatuba nós temos, por exemplo, problema de saneamento básico, e aí os problemas de saneamento básicos nunca são resolvidos.
nunca são discutidos, a população também não se interessa, não vai até uma sessão da Câmara de Vereadores para ver o que é discutido, como é votado, o que é feito, não tem esse hábito. O voto do mais pobre é igual ao voto do mais rico. É igual, né? Então, a ideia é que essas pessoas, elas comecem a frequentar as sessões das câmaras de vereadores a partir da motivação do diretório municipal, que incentiva a frequência às sessões, que pode juntar os seus membros para fiscalizar e ajudar a ver as problemáticas que existem nos municípios, sejam elas quais forem, e que, de forma coletiva, não só um indivíduo, não só um cidadão, mas o grupo do diretório possa apresentar isso aos vereadores. Olha, temos problemas assim e assim, como é que vamos resolver isso? Vocês foram eleitos por nós votamos em vocês, nós estamos passando por essa dificuldade, a alimentação não tem nas escolas para as crianças, o saneamento não funciona, não temos transporte público. Como é que a gente vai resolver esse problema se vocês foram eleitos por todos nós? Então, é um grupo para ajudar a defender os interesses... deixarem de ser omissas. Deixar de ser omissa e defender os interesses da própria população. Né? Perfeito. Eu queria pedir um espacinho para o senhor para... relatar as visitas que recebemos hoje. O jornalista Jair Italiano, que está acompanhando aqui, é um colaborador aqui da TV Sol. Está aqui também o Eduardo, que é assessor de imprensa do Padre Kelmo. O Wesley Cesário, que é o diretor do Foro Brasil. O Nunes, que é o presidente do Foro Brasil. O pastor Odair, que é presidente do Foro Brasil Paulista. O Marcelo de Itu, que é vice-presidente do Foro Brasil, e o Coronel Teixeira, secretário. E tem ainda o presidente nacional da Juventude. Né, que está agradecer aqui. A visita de todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Padre Kelmo, ano que vem tem eleição. Será candidato? Olha, eu sou filiado ao PL, um partido. Ao partido. Se o partido solicitar que o Padre Kelmo dispute as eleições de 2026, o meu nome estará à disposição. Seja para qualquer cargo? Para qualquer cargo. Para senador, para deputado federal? Qualquer função, o nome estará à disposição. Para vice-presidente, para presidente da República e tal? Qualquer função. O partido saberá escolher e ver o que é melhor. O senhor acha que, na esteira do prestígio e das teses que defende o presidente Bolsonaro, tem muita gente querendo tirar proveito disso, desse espólio que a imprensa fala tanto? Tanto que esses dias os filhos do Bolsonaro falaram que tem uns ratos aí querendo se aproveitar do carisma, do prestígio do presidente Bolsonaro para tentar virar presidente da República. Como é que o senhor vê isso, hein? Eu vejo que o único nome que nós precisamos alimentar e fomentar e acreditar e orar para que se de fato democraticamente se torne elegível e dispute as eleições de 2026 é o próprio presidente Bolsonaro. É o próprio presidente, o próprio ex-presidente. Ele é o fomentador, ele é aquele que aglutina, é aquele que motiva, é algo até inexplicável, né? Porque um homem que sai às ruas e as multidões o acompanham. Né? Então, é um homem que está sofrendo de forma injusta essas perseguições todas que nós todos sabemos que ele está passando, mas, no meu ponto de vista, é a referência da direita, dos conservadores, e que democraticamente nós esperamos que se torne elegível para disputar as eleições em 2026. Acho que é o único nome. Se o senhor fosse eleito presidente da República em 2022, o que o senhor estaria hoje no Palácio do Planalto fazendo diferente do que o atual governo faz? Do que o atual governo faz? Tudo. Tudo? Tudo. Não sobra nada. Porque o atual governo, primeiro, não ajuda o desenvolvimento do agronegócio. Está, pelo que eu ouço dos amigos que tenho, está falido. Né? Não está investindo na educação de base, como deveria. O desemprego aumenta a cada dia. Né? A perseguição, a oposição se acirra cada vez mais nesse governo. Não há um diálogo com a política internacional. A política internacional parece que, na visão desse governo, é algo a se levar como uma brincadeira. Né?
Então, é um desgoverno, é algo assim meio desastroso. Eu não faria nada do que eles estão fazendo. Mas eu dizia na minha campanha presidencial de 2022 que uma das coisas principais que faria era trabalhar a educação de base, porque isso muda, de fato, a geração lá na frente e nos garante pessoas qualificadas e nos garante ocupar espaços de poder em vários setores da sociedade, dando oportunidade a todos. Mas é preciso que esse investimento educacional comece desde as crianças, né? Na base e depois no mundo universitário. E a gente vê que parece que investe primeiro pelo telhado, né? Na educação acadêmica, deixando com que a base fique vulnerável sem toda uma estrutura O senhor acha permita. que a academia brasileira está muito esquerdista para o seu gosto? Não é eu que acho, é eles que mostram isso, né? Eles mostram isso, e eu vou dar um exemplo de como eles mostram isso. Há alguns meses atrás, circulava nas redes sociais manifestações na Universidade de Brasília, UNB. E todo mundo pode ver que esses vídeos ainda estão na internet. Alunos, dentro da universidade, que se apresentavam fisicamente de forma desastrosa, né? Que não pareciam nem alunos. E com bandeiras de esquerda, bandeiras comunistas, com símbolos como o presidente Bolsonaro desenhado em papéis, né? Com cordas, como se estivesse sendo enforcado, gritando contra o cristianismo, contra Deus, aclamando o marxismo, aclamando o socialismo, e o corpo docente presenciando aquilo ali e aplaudindo aquilo. Então, tem vídeos que mostram isso. Então, aí a gente percebe, a universidade, que deveria ser um centro de excelência, de estudo, de formar o cidadão com o conhecimento adequado na área que ele está buscando, parece que virou um centro de doutrinação ideológica, né, de esquerda, para a manutenção e o enraizamento dessa ideologia depois nos setores sociais. Porque aí você vai formar um jovem com uma cabeça de práticas de esquerda que vão se tornar amanhã advogados, vai se tornar amanhã médico, que amanhã será um juiz, que amanhã será um promotor, mas que leva toda uma formação e um viés de esquerda e parece que um ódio ao cristianismo, que um ódio aos valores, e tudo isso vai desestruturando a própria sociedade. É o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. A China hoje é um país de esquerda? A China hoje a China é um país de esquerda, um país comunista, né? É comunista. Comunista e bem capitalista, né? Comunista capitalista. E bem capitalista. Então é uma coisa que não se... Parece contraditório, Parece contraditório, né? O fato, porque quando se fala do Maduro, fala assim, o ditador Maduro. Quando se fala do Xi Jinping, fala assim, o dirigente chinês. Ele está visando recursos, né? É um comunismo diferenciado. É um comunismo de direita? Não existe comunismo de direita, né? Mas nós precisamos sintetizar um pouco. O parlamento brasileiro, uma vez perguntaram para o presidente Jânio Quadros, como é que é o parlamento brasileiro? Ele diz, olha, uma grande maioria é composta de incapazes e uma minoria são capazes de tudo. O senhor acha que hoje o centrão é que manda no parlamento do Brasil? Eu acho que os políticos, sejam eles de esquerda, de direita ou de centro, deveriam pensar no povo, deveriam cuidar do Brasil, deveriam cuidar dos interesses nacionais, deveriam defender os interesses da nação. E não pensar, talvez, em si mesmo. Indicar ministros, indicar presidentes estatais, essas coisas, né? E deveria pensar em oferecer educação de qualidade, em deixar um legado positivo, em fazer a nação, de fato, ser um país grande, como todos nós esperamos e ouvimos falar
toda uma vida que o Brasil é o país do futuro, mas esse futuro que nunca chega, né? Ficam só nas falácias, né? É cuidar do país mesmo, pensar. Os Estados Unidos não é uma grande nação, as pessoas não estão felizes lá. A gente não precisa sair, não precisávamos sair daqui para ir para os Estados Unidos, se os políticos daqui fossem políticos, e o povo também, que pensassem nos interesses nossos, que cuidássemos daquilo que é nosso. Né? Nós temos uma floresta amazônica, por que não vamos cuidar dessa floresta amazônica? Nós temos tantas riquezas naturais, por que não vamos cuidar que os recursos das riquezas naturais que temos permaneçam aqui? Por que não industrializar, ao invés de mandar a nossa matéria-prima para fora, para depois comprarmos de volta? Em cima disso, essa COP30 de Belém, que vai acontecer agora, o senhor julga algo valoroso, algo bom para a questão do meio ambiente, para a preservação da natureza? Eu penso que algo bom seria o governo tentar manter a nossa Amazônia como um patrimônio nacional, né? E não aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, o loteamento da Amazônia por ONGs estrangeiras que estão ali há 30 anos, 40 anos, controlando o território amazônico e levando toda a nossa riqueza para os países de fora. Então, há interesses desses países na riqueza que pertence a todos nós. Existem territórios nossos amazônicos aonde o brasileiro já não pode entrar, porque pertence ao país X, ao reino esse, a multinacional tal. Então, infelizmente, nós podemos conversar muito mais. Gostei muito da sua visita e queria deixar essa nossa câmera do meio ali para uma mensagem final e para uma bênção ao povo de Indaiatuba e região. Queira, reverendíssimo, nos brindar com esse final. A mensagem é que não desistamos do Brasil. Nós não podemos desistir do nosso país. Nós não podemos, mas nós precisamos nos unir. Nós somos uma nação cristã. Nós temos um legado que nos foi trazido da Europa para cá, que é a semente do Evangelho. Nós somos uma nação, talvez a única nação do mundo, onde foi inaugurada já com uma celebração de um culto, uma missa, né? Fincou-se aqui um símbolo da nossa fé, a cruz, e esse país também foi lastreado pelo cristianismo, e é o lastreamento que nós temos, é o cristianismo. Hoje nós temos inúmeros cristãos de diversos segmentos religiosos e que podem contribuir muito para o sucesso e para o progresso dessa nossa nação. Então, nós precisamos desta união de todos nós. Então, unir a todos nós na busca do interesse da coletividade, né, sabendo que o Brasil é uma casa comum a todos e que todos têm a responsabilidade de fazer a sua parte e não é apenas esperar que seja feito por um político de mandato. Né? Cada cidadão brasileiro é responsável pelo Brasil, seja ali na favela, seja com o seu vizinho, com o seu amigo, mas pequenos gestos que demonstrem esse zelo pela nossa pátria. Então é amar o Brasil, é viver o cristianismo de verdade, é preparar esse país para gerações futuras, é se preocupar com a nossa juventude, é ter interesse de deixar aqui um legado que possa, de fato, marcar positivamente a vida de outros que virão depois de nós. E por isso nós estamos tentando organizar e fazer esse trabalho do Foro do Brasil. E que Deus abençoe a cidade de Indaiatuba e toda a região, Ele que é o Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Esse foi o Kelmo Luiz da Silva Souza, o Padre Kelmo, que se coloca como um cidadão, como dizia o governador Franco Montoro, um Zé Ninguém a serviço de grandes causas. Pois é. O governador Montoro sempre citava isso, senador, governador de São Paulo. Eu sou um Zé Ninguém a serviço de causas nobres. Isso retrata muito bem a sua personalidade. Gostei disso. Que menino, lá na sua Bahia, já participava da vida comunitária da sua paróquia, da sua igreja, da família católica, e por contingências da vida, acabou indo para a igreja ortodoxa,
onde vislumbrou um espaço bacana, um espaço vigoroso, um espaço generoso para trabalhar pela comunidade, que se dispôs até a ser candidato, até ir para a política. Que está disposto a qualquer missão que possa se apresentar. Gostei da sua firmeza, dos seus propósitos, das suas convicções arraigadas numa personalidade de alma leve, de alma pura. Muito obrigado por sua presença aqui na nossa TV Sol. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Este foi o programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Toninho.